Galera, vamos lá, vamos começar. 9h15, quem veio, veio, quem não veio vai chegar atrasado. Ontem a gente estava falando sobre gases, né, do efeito estufa, para entender como é que funciona, quais são os problemas. E hoje a gente vai ver o resultado desse excesso, que são os impactos que a gente tem no planeta em função do excesso de gases do efeito estufa na atmosfera. E aí a gente tem os dois extremos, né? Seja o gelo e o fogo, seja o derretimento do gelo e o aumento do fogo. A gente consegue até correlacionar um pouco aqui com o que acontece em Paracambi, com as grandes queimadas que acontecem no período de inverno, né? De verão, onde tem menos água, o material está mais seco. E as pessoas que sofrem, os animais que sofrem, acho que isso já é um pouco batido, né? Pelo menos esses clássicos. Só que aí a gente vai ver algumas outras coisas além dos animais, focar um pouco mais nos seres humanos, falar dos animais mais para frente. E aí, quais são os impactos ambientais que vocês já viveram aqui em Paracambi? Fernanda, o que você acha que você já sofreu aqui? Eu vejo muita queimada, porque lá pega fogo direto. Boa. Agora tem uma boa notícia. A prefeitura está fazendo a aquisição de novos carros. Então a brigada de incêndio agora vai poder se locomover por um meio de transporte, sem ser a pé. E você, Davi, quais são os impactos ambientais que você já sofreu aqui em Paracambi? Cara, eu acho que além das queimadas, já ocorreu eu acho que parte do alagamento que teve em 2024 é culpa da poluição, que gera muito impacto, né? Até porque além de ter levado muita casa, devastou muita vegetação, então acabou com o Paracambi. Boa. É um pouco recorrente, né? São coisas que a gente já está lidando ali. Então falar sobre os impactos ambientais é meio que chover no molhado, porque tipo, todo mundo sente na pele quais são esses impactos. E aí o que os dados mostram pra gente, né? Que tem esse aumento da temperatura global média ali de 1,1 graus desde do período pré-industrial. Isso é um dado bem ainda positivo, já tem alguns estudos falando que a gente já está tipo no 1,4. E aí lembrando que o marco que foi definido pelos países é não deixar chegar em 1,5. Porque eles acreditam que a partir de 1,5 já começa, tipo, as coisas ficarem caóticas a níveis extremos. E aí os últimos 9 anos foram os mais quentes registrados. E na verdade vai ser uma tendência, né? Então esse ano vai ser mais quente, aí o próximo vai ser um pouco mais quente, aí o outro um pouco mais quente. E aí vai chover um pouco mais, vai chover um pouco mais. Então a tendência é essa. Já tivemos uma elevação de 20 centímetros no nível do mar desde 1900. E aí, veja, 20 centímetros é tipo isso aqui assim, só que a nível planeta inteiro, né? Então, teoricamente, todos os oceanos encheram 20 centímetros. E é muita coisa. A gente vai ver o que é o resultado da subida do oceano em uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Não é tão longe. Tem as questões térmicas. Então, vocês sabem que o gelo, a água quando está congelada, ocupa um espaço maior. Ela vai derretendo, vai devagarzinho, aumentando esse nível. O aumento da concentração dos gases, que a gente falou ontem. Mas beleza. Aqui é um caso clássico dos impactos do aumento da temperatura do oceano, que eu até acho que comentei ontem sobre o branqueamento de corais. Então, o que teoricamente era para estar tudo colorido, fica só a estrutura, que é feita de calcário, né? De cálcio. Então ela fica branquinha, fica aquela estrutura rígida, mas sem vida. Então não vem peixe, não vem nada se alimentar aqui. Fica só como se fosse o esqueleto, né? Dos corais. E aqui um pouco da explicação do que, como isso acontece, como o CO2 que está na atmosfera influencia lá no fundo do oceano. Então vamos ver aqui.
excesso de CO2 emitido todos os dias em nosso planeta tem consequências devastadoras, não só na camada de ozônio, mas nos nossos oceanos. Quando o CO2 cai na água, ele reage com H2O, formando moléculas de ácido carbônico, depois em bicarbonato e depois em carbonato, perdendo íons de hidrogênio durante essas reações. E na natureza equilibrada, tudo é perfeito. Esse carbonato vai reagir com uma molécula de cálcio livre na água e vai formar o carbonato de cálcio, um composto indispensável para a vida marinha. Esse é o principal componente para a formação de esqueletos, conchas e exoesqueletos de vários animais. Com tanto CO2 sendo despejado na atmosfera, aumentou também a quantidade do gás em águas oceânicas. Os estoques de cálcio não são suficientes. E com mais íons de carbonato ou bicarbonato, o meio se torna mais ácido. Lembra que eu falei que tudo de pertinho é química, né? Então o CO2 está aqui na atmosfera, aí ele reage com a água, né? Tá ali aquelas ondas se movimentando. E aí acontecem várias reações químicas, até que quanto mais H+ na água, mais ácido vai ser. Então vai ser um pouco mais ácido a água e ainda tem os íons de carbonato que vão reagir com as conchas, com aqueles animais que têm estrutura rígida. E aí tem a deformação da estrutura desses animais. Então eles vão morrer, eles vão ter dificuldade de se reproduzir, vão durar menos na natureza. Tudo isso por conta do excesso de CO2 que está na atmosfera e que acaba reagindo com o oceano. E aí acaba criando uma série de problemas que são invisíveis e muito lentos assim, para a gente acompanhar. Não é algo que de uma hora para outra você fala, aconteceu, está acontecendo devagarzinho e aí passa meio que batido aos nossos olhos. Eu não sei se vocês lembram ou já viram essa imagem. Alguém já viu? Alguém chuta o que pode ser? Vocês nunca viram, gente? A professora de biologia de vocês, sério. Essa é uma imagem clássica. Então, é o representante do país chamado Tuvalu, que é um país que está ameaçado de sumir por conta do nível do mar. Então, isso aqui foi um discurso dele num local que antes... Isso foi um discurso na ONU, se eu não me engano. E aí, tipo, olha, a água já está no nível dele, quase do joelho ali, e aí foi uma forma dele trazer um alerta, né, para os demais países sobre o risco que a cidade dele tá de desaparecer. Eu nem sei se eu consigo ter aqui. O que mostra, todo mundo sabe, conhece a ilha de Maldivas? Sabe que Maldivas é uma ilha. Tuvalu também é uma ilha, e tem várias outras ilhas ali por perto. Que tudo indica que se o nível do mar continuar subindo, daqui a alguns anos, 50 anos para ser mais específico, se a gente parar para pensar, nem é tanto, esses países não vão existir mais. Essas ilhas simplesmente não vão mais existir. E tem algumas que, se o nível do mar subir mais um pouquinho, já vão ser as primeiras a desaparecer. No caso de Tuvalu, específico, ela é uma ilha bem pequena, muito pequena mesmo. Eles vivem do turismo, assim como Maldivas, mas não é uma ilha tão conhecida quanto. E com o passar dos poucos anos, o nível do mar foi subindo bastante. Aquela foto é onde o governante de Tuvalu era uma parte que era habitada pela cidade, mas não dá mais para habitar, porque o nível da água subiu. A foto é de 2021, se não estou enganada. E como o Gabriel falou, foi um evento da ONU. E o que eles pensaram para chamar a atenção, porque é um local que não tem a atenção dos outros países, né? Um local pequeno, um local não tão visto. E aí eles pensaram, vamos fazer isso. Geralmente, alguns países fazem um discurso falando sobre o tema que está sendo debatido na ONU, e foi o que ele fez. No vídeo, ele está fazendo um discurso, ele começa fazendo um discurso sobre a ONU, só que a maioria dos representantes vão estar numa sala bonitinha, e ele falou assim, minha forma de fazer isso. Ele ficou lá onde era a terra, e ele subia a calça, para que fosse visível. E realmente teve um impacto, e no final do discurso dele, ele chama a atenção disso. Que se a gente não parar para pensar no impacto do planeta, no aquecimento do planeta, eles serão esquecidos. E lembrando que assim, o planeta já derreteu, já congelou várias vezes, né? Então esse movimento pro planeta Terra é meio que ok. Tanto que os cânions são formados justamente por movimentação de água. Imagina a quantidade de água que tinha para formar aquelas estruturas.
E é isso, então assim, o planeta reage ao que tá rolando. Ele não tem muito essa, tipo, não vou encher ali porque mora gente. Não tem fronteira, né? E aqui é a cidade, ó, bem pequenininho, bem bonito. Diferente da gente, que a gente tem a costa litorânea do país e temos todo o restante do Brasil. A gente tem a opção, vamos dizer, no pior cenário, o litoral do Brasil está enchendo. Então, o que o pessoal vai fazer? Vai entrar no território do país. E quando é uma ilha que não tem nem muita profundidade de solo, eles vão para onde? Lá no meio do mar. Aqui é um caso bem mais próximo da gente. Então é uma cidade chamada Atafona, aqui no Rio de Janeiro, lá no norte, depois de Campos. E aí o oceano tá, cada vez mais entrando na cidade. Então aqui era área de construção. Então desde 70 tá rolando essa elevação do mar, essa erosão da costa. Aqui, ó, uma imagem à noite, dá para ver as casas que vinham até aqui na frente, mas com a vinda das ondas e das marés, está tudo, meio que a cidade está ficando para trás, assim, está engolindo. Tem outra imagem aqui, ó. Tá vendo? Era uma casa normal, habitada. Deixa eu ver. E já tá com areia até ali, na porta, a casa tá caindo. E é isso. Tá acontecendo lá. Imagina quem morava nessa casa, uma casa boa, né? Tem que sair e vai para onde? Vai com que dinheiro, né? Fala. Uma perguntazinha tem como viver deles? Tem. Só que teria que ter um esforço global, assim, no sentido de não só deixar de emitir, porque se a gente parar de emitir hoje, claro que o planeta vai muito agradecer. Só que não só é o suficiente, teria que ter mais processo de restauração. Então, para poder também tirar o que já está em excesso de CO2 da atmosfera. Levaria um bom tempo para poder recuperar isso. Não sei se vocês lembram na época do lockdown, que começou a ter... Ninguém mais saía de casa, naturalmente a gente começou a ver certos ambientes, tipo Veneza ficou limpo, por exemplo, e Veneza é uma podridão, né? E aí vocês começaram... Aí tinha vários vídeos de peixes já transitando em Veneza. Aqui na Baía de Guanabara também apareceram várias espécies novas. Então, assim, traz um otimismo no sentido de, se parar de impactar tanto, o planeta vai recuperar de uma maneira muito mais rápida. Mas a gente não consegue não deixar de produzir, né? Então esse é o grande problema. E aí, na época da pandemia, só de você não ter aqueles deslocamentos de veículos, de carro, de transporte, já teve um ganho muito grande na qualidade do ar, por exemplo. Então, também serviu como próprio laboratório para ver qual é o impacto do ser humano, de fato, e se tirar isso, como é que seria. E aí foi uma coisa, assim, bem interessante. Aí aqui tem um mapa, ó, da cidade de Atafona, onde fica. Fica lá em cima de Campo dos Goytacazes, aqui, ó, bem pertinho da gente, a gente está aqui. 6 horas de bicicleta. Pô, 6 horas é bem rápido até, porque de carro demora pra cacete pra chegar em Campos. E aí, assim, é uma cidade que tá aqui. Será que não vai chegar em algum momento que vai, sei lá, começar a subir pra cá, pra cá, pra cá? Arraial do Cabo tá aqui na pontinha também. Então, assim, nunca se sabe. A gente não tem como prever esses movimentos. Só que ainda hoje, quando a gente pensa numa cidade grande, os políticos e quem governa não vai querer botar a cara a tapa para talvez diminuir um pouco a produção e melhorar o ambiente, porque ainda não é algo que a população como um todo tem como valor, que é o meio ambiente. Então, assim, para que eu vou investir no meio ambiente se só alguns vão reconhecer e a grande maioria não está tão importante, não se importa tanto, e aí não vai reverter em voto? Então, o político vive de voto, né? E aí, conforme a demanda daquela população vai querendo, vai solicitando, ele vai agindo para atender aquela população. E, historicamente, o Brasil é um país que é explorado desde sempre, então as pessoas que aqui estão não têm tanto valor para o meio ambiente aqui, porque faz parte um pouco da cultura, até pela abundância de vegetação também. Mas é isso, então se investe pouco em combate a essas questões ambientais, e aí há de se reconhecer que Paracambi agora está investindo, né? A Mariana trouxe aquela estação meteorológica,
E essa é uma de algumas que foram compradas, que vão ser distribuídas por Paracambi, justamente para conseguir identificar assim, caramba, quantos milímetros de chuva caem no Amapá a ponto de alagar, quantos milímetros de chuva cai lá no BNH a ponto de alagar, e aí a gente consegue ter uma visão muito melhor da cidade, no sentido de tipo, caramba, 10 milímetros está alagando o BNH de baixo, enquanto 30 está alagando o Amapá. Então a gente vai estruturar melhor o BNH, porque lá alaga muito mais rápido. Agora, se não tem nenhum equipamento para medir, fica meio que tipo assim, lá sempre alaga mesmo. Tá, mas e o que a gente precisa fazer para poder mudar? Não sei, porque tipo, não se sabe ainda. Então, conforme você vai colocando infraestrutura para ter essas informações, fica muito mais fácil de você administrar a cidade. Porque quando chegar um recurso financeiro, você vai falar, essa área aqui é mais sensível, então vamos focar os esforços lá. E isso está começando agora aqui em Paracambi. Então, olha quantas catástrofes já aconteceram para que começassem a pensar nesses dados, nessas informações. Então, assim, isso demonstra ainda um pouco de falta de preocupação no passado, né? Porque agora está tendo, felizmente. Mas já é algo. E não só isso. É você trazer para dentro da prefeitura pessoas que são técnicas. Porque imagina se eu usasse a Secretaria de Meio Ambiente para botar político amigo meu que eu estou devendo favor. E não pessoas que efetivamente são da área. Então, por exemplo, a Mariana, ela é geógrafa. É geografia que ela fez, né? Geografia, aí tem mestrado, está fazendo doutorado em mudanças do clima, estudou na França e ela veio para cá com todo o conhecimento que ela tem para poder aplicar o que ela aprendeu aqui. Agora, se eu boto um amigo meu, alguém que mal sabe ler e escrever, mas só porque eu devo um favor político, que ganho que essa secretaria vai ter? Então é um pouco olhar também, não só a figura central. Eu lembro que nessas eleições do meu município de Nova Iguaçu, o candidato que estava vindo mais forte lá, ele tinha como a proposta para ser o secretário de desenvolvimento dele, um cara que é super conhecido por ter vários crimes ambientais, de desmatamento, de invasão de áreas públicas. Aí, se eu olho e vejo que o secretário de desenvolvimento é essa pessoa, imagino o que ele vai fazer no município, quando ele pensar políticas do município. E aí eu fui lá com as pessoas que estavam na minha volta e falei, olha, é isso que você vai querer? Então, depois não reclama. Acabou que ele não ganhou, graças a Deus, até porque ele também tinha um histórico envolvido com outras coisas. Mas é isso. Então, assim, às vezes você vai se pegar meio que sem opção. Então, tipo, é melhor este, apesar de tal coisa, porque esse daqui é muito pior. Mas pelo menos foi uma reflexão que eu fiz olhando lá o plano de governo que todos eles têm que apresentar, que eles têm, quais são as propostas para segurança, para meio ambiente, para saúde, para educação. E aí eu fui avaliando quem eu ia votar com base nisso. Aqui alguns casos, né? Aquelas imagens que a Mariana já até trouxe da chuva. Então, saiu até aqui, ó, nesse jornal. Em alguns pontos a água chegou a 2 metros, que é absurdo, é tipo acima desse quadro de água aí. Se bobear até mais, dependendo do ponto. E aí imagina a força da água para botar um carro. Para botar um carro aqui em cima desse negócio, velho. Mas deve ser uma loucura. Imagina uma senhora, uma criança, um animal doméstico perdido nesse meio aqui. Vai de arrasta, com certeza. Aqui um pouco mais imagens. Se alguém souber me dizer onde é isso daqui. Não sei. Mas também é Paracambi. Parece mesmo. Eu acho bem que é um prédio pequeno atrás da raia. A raia fica onde? Raia onde? É pra onde? Pelo portão. Verdade. É o primeiro prédio ali do Nacional do Cadastro. É um condomínio, na verdade. Então, ficou assim, desse jeito aqui, ó. E é isso, né? A água, ela não tá nem aí pra nada. Temos outros exemplos, colapso de geleira só terra vilarejo, 15 milhões de pessoas estão vulneráveis a eventos do tipo pelo mundo.
O derretimento acelerado das geleiras ameaça o abastecimento de água, a segurança de comunidades e tradições culturais em diversas regiões do mundo. E aí é natural que determinadas populações usem essas geleiras para obter água, né? Tem o derretimento natural, e aí tem a captação, uma hora que derrete tudo, a pessoa fica sem nenhuma fonte de abastecimento. E aí pode acontecer esses alagamentos abundantes, pode provocar o oposto, né? Falta de água, como eu já falei, e o surgimento de novas doenças. Então a gente sabe que nessas geleiras tem micro-organismos aí que a gente nem imagina de quando é, de que época é, e aí tem vários micro-organismos que eles têm essa capacidade de ficarem inativos até as condições do clima voltarem àquela de vida para eles e eles voltarem a, principalmente vírus. Então a gente meio que não sabe o que tem congelado ainda. Vai que tem um vírus que é da época dos mamutes aí, sei lá, de outras eras, que a gente nem está habituado a ter uma defesa. A tendência com o aumento das mudanças climáticas é terem novas pandemias. Aqui, ó. Não posso ir rapidinho. Melhorou?我们2005年第一次来的时候，冰川的位置大概是在那个是河流拐弯的那个地方。到现在为止，将近15年时间，整个冰川退缩了将近150多米。这个冰川退缩的速率给我的震撼是还是很大的。这个冰川本身是从上个世纪80年代中期，冰川退缩速率开始加快，到90年代末，退缩速率进一步加快。我们进入到新的世纪以后，21世纪2000年以后，我们冰川退缩速率持续保持一个比较快的速度。Então é isso, a água é um desafio. Por exemplo, a água que abastece o centro do Rio de Janeiro, que hoje tem 9 milhões de pessoas, ela vem toda do Rio Guandu, basicamente, e o Rio Guandu é uma transposição de outro rio que nem
do Rio de Janeiro vem de São Paulo. Então, imagina se acontece uma seca nesse rio. Tipo, já era 10 milhões de pessoas sem água, ou pelo menos com água parcial, né? E aí, pensando em água, vocês já ouviram falar dos rios voadores? Nunca ouviram falar? Já? Não? Não. Então, aqui vocês conseguem ver, né, o continente. A gente tem aqui a Cordilheira dos Andes e a bacia do Rio Amazonas aqui, né? Ela joga toda essa água que cai aqui pro oceano. E a gente, tá, mas e se tirar a Amazônia? Qual é o impacto que a gente aqui no Rio de Janeiro vai ter? Então, estima-se que pelo menos 30%, uns falam 20%, da chuva que vem para cá, ela vem através de rios voadores, que são correntes que levam essa umidade que está aqui, a floresta está jogando umidade para o ar, através da respiração das plantas, e aí isso vem, bate na Cordilheira dos Andes, que é uma barreira, e desce. Abastece, em parte, o Pantanal, e o restante vem como forma de chuva para abastecer aqui no Sudeste. Então é um fluxo a nível continental. Então estima-se que com a perda de vegetação na floresta amazônica, a gente vai ter uma perda de água também através de chuva, uma mudança no ciclo da chuva nessa região toda, justamente por conta desses rios voadores. Então acho que tem um vídeo que vai falar sobre os rios voadores. É infalível. Todos os anos, quando chega o verão, chegam também as grandes tempestades e, infelizmente, costumam acontecer na sequência grandes tragédias, como temos visto no final de 2021 e no início de 2022. Existe um fenômeno por trás disso, os rios voadores. Eu sou Rafael Barifuzzi, repórter da BBC News Brasil. Nesse vídeo eu vou explicar o que é isso e por que um rio voador faz com que chova tanto no centro-sul do Brasil no verão. Os rios voadores são chamados assim porque eles também são um fluxo de água, mas em vez de correr na terra, eles correm no céu. Impulsionados pelos ventos, esses corredores aéreos de umidade carregam um volume massivo de água de um lugar para o outro. Na América do Sul, tem um rio voador que vai da Amazônia até o sul do continente. Ele carrega parte da água que evapora no norte para as outras regiões do país. O norte é uma região muito úmida, e como me explicou a meteorologista Stael Cias, a floresta amazônica por si só já despeja uma quantidade enorme de água na atmosfera com a evaporação. O cientista Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, calcula que uma árvore da floresta amazônica com uma copa de mais ou menos uns 20 metros de diâmetro transpira mais de 1.000 litros em um único dia. Ao todo, 20 bilhões de litros... Imagina aquela floresta onde cada árvore transpira uma caixa d'água de ar, de umidade para a atmosfera. É muita água. Diâmetro transpira mais de 1.000 litros em um único dia. Ao todo, 20 bilhões de litros de água são produzidos todos os dias pelas árvores da bacia amazônica. Essa umidade toda é carregada pelo vento na forma de nuvens, mas o relevo da América do Sul, especificamente a Cordilheira dos Andes, não deixa ela escapar do continente. Isso obriga o rio voador a fazer uma curva e a descer. Se esse corredor de umidade se encontra com uma frente fria vinda do sul, as nuvens carregadas tendem a ficar concentradas por alguns dias em uma determinada região. Um fenômeno potencializa o outro, formando um terceiro, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência é recorrente durante o verão nessa parte do planeta e provoca chuvas fortes. O rio voador da América do Sul está ativo durante o ano todo, mas fica mais forte na época do verão porque a liberação de umidade da Amazônia cresce por causa do calor. Ao mesmo tempo, evapora mais água dos oceanos Pacífico e Atlântico, intensificando esses fenômenos meteorológicos. E isso tem uma função importante: ajuda a encher os reservatórios das hidrelétricas e de abastecimento de água. O curso e o alcance do rio voador são influenciados pela dinâmica dos ventos na região e pela passagem de outros fenômenos meteorológicos pelo continente. No inverno, a maioria das frentes frias não conseguem subir até o sudeste ou o centro-oeste do Brasil. E o rio voador vai até mais ao sul do continente. Mas no verão, o sistema de pressão que bloqueava as frentes frias vai para o oceano, se afastando do continente, e as frentes frias conseguem subir. Quando uma sobe, ela se conecta à umidade amazônica e elas vão juntas até parar em cima do sudeste ou do nordeste. Aí é quando acontecem os temporais. Muita gente olha para essa chuvarada toda e pensa que isso é excepcional, mas o meteorologista Francisco de Assis reforça que a formação dessas zonas de convergência são algo típico da América do Sul no verão.
Dependendo do ano, elas ocorrem mais para o sul ou mais para o norte. São mais fortes ou mais fracas, mas sempre acontecem assim como as tempestades. Outro ponto importante, segundo os cientistas com quem eu conversei, é que esses temporais não são imprevisíveis. Pelo contrário, os meteorologistas dizem que alertas costumam ser emitidos com antecedência. O problema é a falta de preparo e de reação das autoridades a esses avisos. Por isso, a meteorologista Josélia Pegorim insiste que não dá para dizer que esses temporais são causados pelas mudanças climáticas. Ela afirma que quase todos os outros desastres naturais e chuvas catastróficas no Sudeste em particular tinham ligação com as zonas de convergência. Pegorim argumenta que essas zonas de convergência se formam praticamente todos os anos com maior ou menor intensidade. Portanto, não são nenhuma novidade, não dá para falar que são algo inédito causado pelas mudanças climáticas. Stael Cias faz, no entanto, uma avaliação que é um pouco diferente. A meteorologista diz que a ocorrência de uma sequência de chuvas tão intensas em tão pouco tempo e em tantos lugares pode sim ser considerado um sinal das mudanças climáticas. Ainda mais porque temos visto ao mesmo tempo outros eventos extremos, como secas muito fortes e ondas de calor que levaram as temperaturas para mais de 40 graus por vários dias no sul do país. Houve enchentes no Tocantins que aconteceram meses antes do esperado. E houve até tempestades de areia no interior de São Paulo que nunca tinham sido vistas antes naquela região. Mas o climatologista Carlos Nobre me explicou que isso é raro. Dificilmente as mudanças climáticas causam eventos inéditos. O mais comum é ver os mesmos fenômenos de sempre, só que cada vez mais intensos e frequentes. Ele diz que os dados científicos que temos hoje apontam justamente para isso. As ondas de calor, as chuvas fortes, os incêndios florestais, as secas, todos estão mais frequentes hoje do que há 150 anos. E que temos batido recordes sucessivos de altas temperaturas. Nobre diz que tudo isso está sendo causado pelo aquecimento global. Mas na avaliação dele e de outros cientistas, a causa das tragédias que vemos todos os anos no Brasil durante o verão não são exatamente as tempestades em si, mas o fato de muita gente morar em áreas de risco e continuar nelas mesmo depois dos desastres. Hoje, segundo Nobre, há 5 milhões de pessoas vivendo em locais assim. Muitas delas dizem que seguem ali porque não tem outro lugar para morar. E para muita gente, o poder público não faz o suficiente para ajudar essas pessoas a se mudarem dali. Nobre faz ainda um alerta. A tendência da situação é piorar. Ele diz que o que estamos vendo hoje ocorre em meio a um aumento de pouco mais de 1 grau na temperatura média do planeta e que mesmo que a gente tenha muito sucesso com as políticas ambientais, a temperatura ainda vai subir mais até o fim do século. E os eventos extremos vão se tornar ainda mais comuns e catastróficos. Por isso, o climatologista defende que precisamos dar prioridade a políticas para prevenir os desastres naturais. E no caso dos temporais de verão, ele defende que a melhor saída é não deixar as pessoas morando em áreas de risco. Eu fico por aqui. Gostou? Dá uma curtida. Aqui em Paracambi, vocês sabem se tem alguma secretaria de habitação? Não? Tem ou não tem? Não, né? A pergunta é porque, assim, eu sei que aqui tem alguns locais que são áreas de risco, né, para deslizamento, e eu sei que também em Queimados, eles têm uma secretaria de habitação e tem um programa em parceria com a Caixa do Minha Casa Minha Vida, onde a própria secretaria mapeia os locais que são mais vulneráveis e fazem todo o trâmite para que essas pessoas saiam e vão para esses programas sociais de habitação. Por isso que eu perguntei se aqui tem alguma, ainda que não seja para ofertar uma residência, mas para pelo menos legalizar, ir lá naquela pessoa que ainda não tem escritura, não tem documento, para legalizar, ao ponto dela poder, se quiser vender e ir para outro lugar. Então, uma secretaria de habitação ela é super importante porque ela mapeia justamente quais são as casas que estão em locais que não deveriam estar, as casas que estão nos locais certos, mas não estão reguladas. Então, naturalmente, se elas não são regulares, elas não estão arrecadando imposto. Isso ajuda o próprio município. Então, fica aí. Não tem uma secretaria de habitação. E os voadores, e detalhe, tem uns estudos que falam que como a floresta amazônica ela tem um solo que chove muito, então naturalmente esse solo é muito lavado e os nutrientes são poucos, né? Porque eles são carreados. E aí falam que é uma floresta de solo pobre, só que tem alguns estudos que comprovam que certas partículas vêm do deserto do Saara por movimentação atmosférica e tem esse incremento de materiais adubando a floresta amazônica. Então é um movimento realmente
global. As ilhas de calor, a gente já falou. Então é basicamente aqui, ó, a cidade, muito mais material que retém calor, dito isso, concreto e asfalto. Então, naturalmente, mais a quantidade de calor que a cidade absorve é muito maior do que o que essa área rural aqui absorve. Então é muito natural que também a cidade seja muito mais quente. E se ela é muito mais quente, ela joga muito mais vapor quente para a atmosfera. O vapor quente sobe, e se ele encontra uma frente fria que esteja passando aqui, a precipitação vai ser muito maior na cidade. Então as ilhas de calor elas podem fazer com que tenha temporais muito mais fortes, principalmente no verão, quando a gente vê aquelas nuvens que crescem muito alto, assim. Tem um termo para isso. Eu nunca lembro. Deixa eu ver. Nuvens... Posso fazer uma pergunta? Pode? No caso ali que você mostrou no vídeo, e se não tivesse as cordilheiras, como é que seria a questão de chuva? Caraca, é uma boa pergunta. Não sei te dizer não como é que seria. Deixa eu chamar de especialista. Aí a chance de, tipo, uma coisa, sei lá, ser desértica e a outra não, poderia com uma mudança gigantesca na estrutura. Aqui, ó. Essas nuvens aqui, elas são características do verão, tá vendo? Então elas têm um desenvolvimento muito alto, muito rápido, e aí a chance delas provocarem chuvas locais é muito grande. E a maioria da chuva que cai numa determinada localização, ela não evaporou ali e desceu ali, ela vem de outros locais, assim. A água se locomove pela atmosfera. Muitas das vezes cai chuva aqui de uma água que foi evaporada, sei lá, 2.000 quilômetros de distância, que se locomove e vem. Claro que tem uma parcela de contribuição local ali de vapor de água, mas muitas das vezes não é nem local. Então a gente tem essas nuvens aqui, que no verão são responsáveis pelas tempestades. Então imagina uma nuvem dessa, gigantesca, formando, gerando vapor, calor, sobe, encontra uma frente fria, natural, igual tipo a garrafa, quando você enche com água gelada. Aí dentro tá gelado, fora o ar tá quente. O que acontece? Condensa e ela fica molhada. É chuva, né? É uma parte mais quente, uma parte mais fria. E aí tudo que for umidade que tá em vapor, condensa e vira chuva. Só que isso acontece a nível de nuvem. E a gente vê muito aqui a nível de copo e de garrafa. E essas mudanças, elas vão impactando na vida, né? Então, a vida da gente, a gente sabe como é que é. É alagamento, é tipo ficar preso, não conseguir chegar em casa ou, sei lá, perder a casa. Mas também tem muitas mudanças que afetam a vida animal. Então, tem aves que fazem migrações em períodos para se alimentar, para se reproduzir. E aí, com as mudanças, elas já estão tendo que mudar as rotas, mudar o caminho para onde vai. E aí, aqui, ó, essa avezinha realiza uma jornada anual de polo a polo. Elas se reproduzem em colônias no Ártico durante o verão, no hemisfério norte, e depois voam para o Oceano Ártico para aproveitar o verão no hemisfério sul. Então elas vão acompanhando esse calor. Então um indivíduo pode voar mais de 80 mil quilômetros por ano ao longo de sua vida, que pode chegar a 30 anos. Então isso equivale a 3 idas e voltas à Lua. Então, é um animal que voa. Aqueles patos do Pica-Pau, não sei se vocês lembram. Alguém assistia Pica-Pau aqui ou isso é muito novo, muito velho para vocês? Então, aqueles patos que voam, que muitas distâncias, que o Pica-Pau ia atrás deles, assim. Aí a gente aqui não tem muito pato que voa, né? Meio que o pato fica meio que só na aguinha ali. Só no meu prato. Então, assim, é uma outra espécie que faz migração também. E aí a gente tem várias espécies, desde borboleta, desde aves, desde pato, desde animais marinhos que fazem migrações, que já começam a ter mudanças. Aqui, ó, Rio Grande do Sul, nessa última enchente. E tem alguns fenômenos que a gente pode identificar, que é o do El Niño e da Laninha, que também impactam nas mudanças climáticas e a forma com que a gente sente. Então, por exemplo, o El Niño, que estava no ano passado, no início do ano, é um aquecimento das águas do oceano. Eu tenho que tirar foto disso, cara. E aí tem o El Niño, né, o menino, em espanhol,
que é o aquecimento das águas do Pacífico, e aí acontece em intervalos meio que indefinidos, assim, mas meio que entre 5 e 7 anos, e tem uma duração média que varia entre 1 ano e 1 ano e meio. E aí, durante esse período que a gente está desse efeito do El Niño, o Brasil sofre ali com algumas secas prolongadas e calor no norte e nordeste, e muitas chuvas intensas e volumosas na região sul, como a gente pôde ver no ano passado. Já no Laninha é o inverso. Então, há um resfriamento das águas. E como é que tu me explica que um oceano está aquecendo e o oceano está esfriando? Meio que ainda tá aquela coisa assim, né? Tipo, esquentou aí, mas esfriou. A gente ainda não consegue entender como e por que isso acontece, mas a gente sabe que é cíclico, então periodicamente está acontecendo. E aí na Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, e aí pode durar de 9 a 12 meses. No Brasil, resulta em chuvas intensas no norte e nordeste, então é o inverso, né? Aqui seca, aqui chuva, enquanto no sul registra calor e seca. Então, assim, são fenômenos que movimentam aí, vão dizer como é que vai ser o clima de um determinado local. Todo mundo já deve ter estudado isso em algum momento de geografia na escola e nunca aprendeu, né? Bem difícil de aprender. E aí as questões ambientais, sociais e econômicas. Então, quando a gente pensa na ambiental, degradação do solo, erosão, né, perda de solo, a gente também tem perda de vida humana. Prejuízo à agricultura, naturalmente, se você está lá no Rio Grande do Sul e você tinha uma plantação, coitado, perdeu, né? Extinção de espécies, contaminação da água, porque, veja, a gente está na cidade. Já ouviram falar que não é recomendado tomar banho de praia pelo menos até 48 horas após uma chuva forte? Já ouviram essa recomendação? Não? Então, existe essa recomendação porque a chuva ela vem, ela lava a superfície. Então, nessa superfície tem resto de pneu que vai degradando, cocô de bicho que está ali, daquele que você anda com o seu cachorro e não recolhe, ou dos animais que estão na rua, urina, animal morto, tudo isso que suja a via e a cidade é lavado com a chuva. Então a gente recomenda que não tenha esses banhos aí pelo menos 48 horas depois de uma grande chuva, porque a chance daquela água ali tá com bastante material não adequado pra gente. É muito grande, E aí imagina, arrasta mijo de rato e coisas assim. Então, os problemas ambientais, desmatamento, queimada, alteração do ecossistema aquático, aumento da emissão de gases, mudança no ciclo da chuva. E aí, nas questões sociais, perda de vida, deslocamento da população. Então, às vezes acontece da Defesa Civil isolar determinada área porque é de risco. Aí você tem que sair da sua casa, tem que ir para a casa de um parente ou para um abrigo. E aí é um deslocamento da população. E aí, se essa população está deslocada, ela não pode trabalhar, e se ela não está trabalhando, ela não está gerando renda, e se está gerando renda, está atrapalhando a economia. Então, o meio ambiente influencia na economia. A infraestrutura básica, né? Escola, hospital, então tudo aumentam-se os atendimentos, aumentam todas as internações. Às vezes, na época das ondas de calor, pelo menos em 3 escolas que eu trabalhava, públicas, né? Da Baixada, uma em Japeri, uma em Nova Iguaçu e uma em Queimados. Nenhuma delas tinha um ar-condicionado. E aí, naturalmente, quando você tem um calor de 40 graus numa escola, numa sala que tem um ventilador, muitas das vezes os alunos eram liberados, entrava, 7, saía 8, 8 e meia, porque não tinha condição de ficar dentro da sala. E aí a educação sofrendo, né? Porque não tinha uma infraestrutura. Insegurança alimentar, falta alimento, e naturalmente falta alimento por conta da perda da safra, aumenta o preço. Então as pessoas que já não têm uma renda muito boa vão ter que ficar sobrevivendo ali com o quê? Com alimentos mais baratos. E aí a gente pode falar, é muito mais barato comprar 1 quilo de salsicha do que 1 quilo de carne. Então as pessoas precisam comer, elas vão comprar o que elas podem comprar e nem sempre vai ser o mais saudável. Então aquela questão alimentar da segurança que a gente viu do ODS lá, erradicação da pobreza, ele também vai aumentar ou diminuir conforme as mudanças climáticas. Interrupção dos serviços públicos essenciais, como energia. Então, deu uma catástrofe, caiu um poste, tem que desligar a energia.
Às vezes nem precisa cair, como São Paulo, só choveu, já cai energia. E aí, imagina, 3 dias sem energia, aquela carne do seu congelador começa a descongelar, as coisas começam a acontecer. Quem tem pessoas em casa que tenham necessidades especiais com equipamentos podem sofrer, então tem gente que precisa fazer uma série de serviços, hemodiálise, ou precisa de oxigênio, ou fica com alguma questão de saúde que precisa de um equipamento elétrico, já não vai ter mais. Aumento do desemprego, da pobreza, prejuízo no turismo, então aquelas cidades de Brumadinho, Mariana, bem como todo o curso da água, tipo, não vai ter mais visitação, porque não pode mais entrar na praia, não pode beber aquela água. Então você tem uma catástrofe em um local turístico, acaba com a vida daquele local. Econômico, prejuízo na agricultura, então você vai perder dinheiro. Infraestrutura, porque vai destruir, vai ter que construir depois, então é gasto. Queda do PIB, interrupção das cadeias produtivas, então se uma via ela desmorona, quebra, então aquele caminhão, por exemplo, a RJ aqui, que desmoronou. Imagina o problema para quem é que mora lá em cima, que se locomovia por essa via, ter que dar a volta ou ter que passar e aí tá fechado. Atrapalha a vida, né? Aumento do gasto público com a emergência, elevação dos custos de seguro e o impacto no turismo, que também é uma questão econômica, além de social. Quando a gente olha por satélite, o deserto do Saara tem umas formas estranhas. Tipo essas manchas pretas. E mais estranho ainda, esses círculos perfeitos. Mas quando a gente dá zoom, dá pra ver que as manchas são formações rochosas vulcânicas que se formaram há milhares de anos. E os círculos são áreas de agricultura, que foram criadas há menos de 30 anos. Mas aí, em setembro de 2024, apareceu uma coisa que não dava pra entender o que é. Manchas verdes apareceram praticamente da noite pro dia. Um satélite da NASA que monitora a Terra registra e divulga imagens diárias do planeta. E foi por satélite que deu para ver o que eram essas manchas verdes no meio do deserto. Eram lagos que se formaram depois que chuvas torrenciais caíram num dos lugares mais secos do mundo. Aí eu entrei no site da NASA para ver o que eles divulgaram entre 2023 e 2024. Queimadas na Amazônia, inundações no Rio Grande do Sul, incêndios na Sibéria, na Califórnia, incêndio no Chile, no México, geleiras desaparecendo na Suíça, dilúvio em Dubai, reserva de água na Espanha seca, o furacão Milton, ondas de calor em Paris. Aliás, falando em Paris, o Acordo do Clima, feito lá em 2015 e assinado por 195 países, previa diminuir os gases do efeito estufa de uma tal maneira que em 2050 a temperatura média da Terra não ia ultrapassar 1,5 grau. Caso contrário... Pode falar no Quinto dos Infernos? Vamos parar em São José. Não São José, onde fica uma das sedes da NASA nos Estados Unidos, mas em São José dos Campos, no Brasil, onde fica o INPE e outros institutos de pesquisa. E é ali que moram alguns dos maiores cientistas do clima no país. E se alguém pode dizer o que tem de diferente, pelo menos nos 2 últimos anos na Terra, são eles. Quando chega na questão climática, o que vai fazer a pandemia de Covid parecer um passeio no parque? Não tem que ouvir o cientista da área e falar o que a ciência da área está dizendo. Porra, se você olhar, a cobertura é só sobre desgraça. Não é sobre necessidade de mudança. Isso não acontece à toa. Fazer os links corretos e ter uma visão mais abrangente não é uma questão trivial. Minha participação pode ser remota? Incomoda. Eu entrar no avião hoje incomoda. O professor Alexandre, da Universidade Estadual do Ceará, era o único entrevistado que ia precisar pegar um avião para dar entrevista nos nossos estúdios aqui em São Paulo.
Mas essa viagem de avião ia emitir mais ou menos 57 mil quilos de gás carbônico. Você precisa tratar os combustíveis fósseis como armas de destruição em massa, porque é exatamente o que eles são. O que observamos é que 2024 foi o ano em que a temperatura do planeta atingiu uma média de 1,6 graus Celsius, e isso significa que esta temperatura é a mais alta dos últimos 125 mil anos no clima terrestre. O Acordo de Paris fala bem abaixo de 2 graus. Não é 2 graus, bem abaixo de 2 graus. E ele dá esforço para ficar abaixo do 1,5. O 1,5 está perdido em fins práticos. A minha preocupação já é assim, nós estamos muito provavelmente há 10 anos de inviabilizar o Acordo de Paris. Então o Acordo de Paris é uma fantasia. Last year saw the fastest annual rise in the concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere. A ciência já demonstrava, quando a temperatura do planeta atingisse 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, os fenômenos extremos, ondas de calor, chuvas extremas, secas, incêndios florestais, rajadas de vento, todos esses fenômenos, eles aumentariam muito. A gente chama isso matematicamente um crescimento exponencial. Não é só que eles têm um caminho mais intenso. Aparecem algumas outras mudanças que a gente inicialmente não tinha elas no radar. Antes, tinha o furacão, se bobeira, né? Hoje em dia, você por 24 horas, você sai de Catiú para Patinga. Na manhã desta quarta, Newton estava a 400 quilômetros. O fenômeno será mortal e catastrófico. Então quer dizer que é como se tudo tivesse saído do controle? Porque no Acordo de Paris, a ciência defendeu que a temperatura da Terra não podia passar de 1,5 graus até 2050. Mas a gente ainda está em 2025 e pelo menos durante 2024 a gente passou de 1,5 graus. Então, o que aconteceu? Tem um esforço enorme para tirar acordos que não são obedecidos. O Trump assumiu sair do Acordo de Paris, mas que país vai cumprir a meta? Muito provavelmente nem Brasil. O segundo ponto, os inventários não são totalmente realistas. O inventário é um documento que lista todas as emissões de gases de efeito estufa de um país. As queimadas efetivamente são a maior fonte de emissão de carbono da Amazônia. Elas não entram no inventário brasileiro. Eu sempre falo isso com o pessoal do governo e o pessoal responde: ah, mas é assim que todo mundo faz. Para que nós vamos aumentar nossas emissões e o resto não aumenta? Né? Por exemplo, as queimadas no Canadá, nos Estados Unidos, são considerados eventos naturais e no inventário só entra ações humanas. Então, não entra, tá, mas ela é efetiva. Isso quer dizer o seguinte: a emissão é muito maior. Então se previa que a temperatura global poderia atingir 1,3 graus em 2023. Aí, de repente, ela subiu até 1,5 graus. Nunca subiu tão rápido a temperatura, nunca os oceanos foram tão quentes. O El Niño desapareceu em abril de 2024, a temperatura continua muito alta. Então, o que é isso? Milhares de cientistas estão tentando explicar o que subiu tanto a temperatura. E um desses cientistas é o Antônio Nobre, que no caso é irmão do Carlos Nobre. Eu fui chamado de alarmista por alguns colegas e mesmo por alguns órgãos de mídia, porque eu venho falando que é muito pior do que o que os climatologistas estavam dizendo, que as coisas iam entrar em ruptura muito antes. O que está acontecendo na natureza, e que aconteceu que, de certa forma, vamos falar assim, iludiu um pouco os meteorologistas, os climatologistas, foi que a natureza tem essa capacidade de equilíbrio. Então, o abuso que foi feito por décadas, por séculos, não foi totalmente percebido, porque a natureza estava trabalhando intensamente para equilibrar. Cada vez que uma pessoa tem um pileque, toma um porre, no dia seguinte você tem uma ressaca, aí 2 dias depois você está bom. Então o corpo consertou, só que lá no seu fígado tem uma cicatriz. Essa cicatriz, se você vai continuamente tendo pileques, um dia cobre o fígado inteiro e chama cirrose. Ou você pega um transplante de fígado, ou é uma cruz de madeira no cemitério. Então os modelos previam que as coisas iam acontecer num tempo prolongado.
pancada, estendido, 2070, 2100, e está acontecendo já agora, em uma velocidade assustadora. Por quê? Porque a gente está caindo no chão finalmente. O professor Antônio é muitas vezes considerado alarmista, mas tem uma chance de, na verdade, ele ser realista. E aqui a gente começa a entender a complexidade das mudanças climáticas. O aumento da temperatura não significa apenas mais calor no mundo todo. O aumento da temperatura significa o início de um efeito dominó, que, falando em linguagem científica, é assim. Existem processos que são disparados aí e que são altamente não lineares que podem retroalimentar o processo todo. O que é que eu estou falando aí? Falando dos chamados pontos de não retorno. Basicamente, são sistemas da Terra de que toda a vida do planeta depende para existir. Eles são conectados entre si e operam de forma estável há milhares de anos, regulando todo o clima do globo terrestre. É por causa deles e desse funcionamento equilibrado que a vida na Terra existe da forma que a gente conhece. Mas o importante é até qual temperatura eles garantem a nossa existência. Vamos lá, vou brincar aqui só de aumentar um pouquinho a textura. Se atingirmos 2 graus, teremos extinguido praticamente todos esses corais, até 25% da biodiversidade oceânica. Isso tem impacto direto na pesca, consequentemente na segurança alimentar de milhões de pessoas, na economia de quem vive de turismo. Com as temperaturas elevadas de 2024, 8 em cada 10 recifes de corais morreram em alagoas. Temos também mudanças na circulação dos oceanos, em particular um tipo de circulação que chama-se circulação termoalina, que redistribui o calor gerado nos trópicos para as regiões mais temperadas. Essa circulação é vital, porque ela regula, entre outras coisas, o padrão da quantidade de chuva e temperatura do mundo todo. E nós estamos observando que essa circulação oceânica está mudando. Aí de repente você acresce só um pouquinho, aumenta só um pouquinho a textura. Chegando em 2,5 graus, nós vamos derreter a maior parte do solo congelado do norte da Sibéria e do norte do Canadá, norte do Alasca. Isso tem o nome permafrost. Permanentemente congelado o solo. Aí, esse solo, que congelou dezenas de milhões de anos atrás, ele tem uma gigantesca quantidade de metano. Metano é um gás muito poderoso de efeito estufa e também gás carbônico. E nós vamos jogar mais de 200 milhões de toneladas desses gases na atmosfera. Isso aí é game over. Assim como é game over a geleira do fim do mundo, a geleira Thwaites da Antártica Ocidental, ela funciona meio que como uma agulha que prende uma massa de gelo muito grande. Se a Thwaites sai e deixa esse gelo vir, são 40 centímetros de elevação do mar. Quase instantâneo. 40 centímetros é o suficiente para que milhões de pessoas percam suas casas no mundo todo. Se a temperatura passar de 3 graus, no fundo dos oceanos tem muito metano. A temperatura do ar crescer mais de 3 graus, nós vamos liberar uma gigantesca quantidade de metano. De 30 a 100 bilhões de toneladas. E aí vem um gigantesco risco. Se aquecermos a região da floresta amazônica em 4 graus, muitas das enzimas que controlam a fotossíntese da floresta deixam de operar na sua faixa ótima de temperatura. Isso significa que a floresta vai absorver muito menos carbono e como a floresta continua com o seu processo de respiração, a floresta passa a ser uma fonte de carbono para a atmosfera global. Nós vamos jogar na atmosfera da ordem de 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso equivaleria a 6 vezes a quantidade de todos os gases de efeito estufa emitidos em 2024. Se você dispara os pontos de retorno, né, os feedbacks todos operam, você amplifica essa coisa rapidamente. E senão a gente vai para outra volta. E aí, qual seria essa outra rota? Então, se a gente ultrapassar esses pontos de não retorno, nós vamos jogar 400 a 500 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Não tem mais jeito de baixar a temperatura para 1,5 graus. Se isso acontecer, nós podemos chegar em 2150 com 8 a 10 graus mais quente do planeta. Isso é um suicídio ecológico, que a gente chama ecocídio. Por quê? Se essa temperatura chegar nesse nível, nós teremos criado
a 6ª extinção de espécies. A última começou 66 milhões de anos atrás, quando um super asteroide muito grande caiu ali no Golfo do México. Quase 70% das espécies foram extintas, inclusive os dinossauros, etc. Todas as outras extinções de espécies foram fenômenos naturais. Essa seria a primeira extinção de espécie causada por uma espécie, nós, Homo sapiens. A gente está isso aqui de ultrapassar os pontos de não retorno. Apostas. Vai ficar no que está hoje, nós vamos segurar e vamos diminuir ou vai aumentar? A grande dúvida, se a temperatura não baixar, se nós continuarmos com a meta da COP, do Acordo de Paris, nós vamos atingir 2,5 graus ou mais em 2050. Nós estamos indo para uma trajetória de aumento médio da temperatura de 3,1 graus Celsius, o que significa que em áreas continentais como o Brasil, isso leva a um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4 graus e meio. Grande parte do planeta se torna inabitável. Rio de Janeiro, se a temperatura chegar a 3, 4 graus no final do século, uns 300 dias por ano, várias horas por dia, é inabitável. Idosas, idosos, bebês, pessoas doentes, elas só resistem ali na faixa de meia hora, se não conseguem perder calor. Adultos saudáveis, 2 horas. Então, o planeta começa a ficar inabitável. Toda a região equatorial, nível do mar, inabitável. Só será habitável o topo das montanhas aí, topo dos Andes, dos Alpes, do Himalaia. Então quer dizer que em poucos anos a gente vai viver o fim do mundo? Olha, é importante a gente perceber que isso não significa o fim da humanidade. Isso não é o fim do mundo. Mas que nós vamos ter um mundo muito diferente, com um clima muito diferente, já nas próximas décadas do que tivemos há 30, 40 anos atrás, isso a ciência não tem qualquer dúvida. O problema é que bilhões de pessoas não vão conseguir fazer essa transição e isto vai, sem dúvida nenhuma, ter um impacto enorme sobre a humanidade. É um discurso que parece assim, mais assustador, né? Meio mórbido, inclusive. Mas é uma realidade. Eu não consegui, ao longo de 30 anos, 40 anos, fazer as pessoas prestarem atenção nesse discurso. Eu sinceramente acho que a gente vai passar por uma quantidade de mortes, de um enorme volume da população muito grande. E isso tem um impacto dentro de mim terrível. É como ser aquela vidente que vê aquelas cenas catastróficas e isso impacta demais, né? E esse é o motivo da minha angústia interna. Eu passei mais de anos sofrendo depressão por isso. Desespero. Não vai dar para fazer mais nada. O que nós vamos fazer? Mas a essa altura ainda tem alguma coisa que a gente possa fazer? O erro da tua frase está no agente. Não é a gente. É o sistema econômico. Não é uma questão individual ou de uma pessoa. Nós chegamos no nível de uma crise tão aguda que, infelizmente, individualmente, tem muito pouca coisa que cada um pode fazer. Por exemplo, eu posso ir trabalhar de bicicleta. Todo santo dia vai ser bom para a minha saúde, com certeza. Eu vou diminuir a minha pegada de carbono. Só que se os outros 8 milhões de automóveis continuar saindo na rua em São Paulo, o meu esforço vai ser totalmente em vão. O que trouxe a evolução da economia do nosso planeta até aqui, este sistema socioeconômico é que se mostrou totalmente insustentável. Basta dizer que a riqueza das 16 pessoas mais ricas do planeta, eles têm o mesmo recurso do que 4 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isto é sustentável? Certamente não é. Pessoas como o bilionário americano Elon Musk admitem os riscos das mudanças climáticas. Mas eles falam que as mudanças são mais lentas do que os alarmistas alegam. E ok, isso pode ser verdade se você for um bilionário. A SpaceX do bilionário Elon Musk realizou na quinta-feira o 8º voo de teste de seu mega foguete Starship.
Musk quer ir para Marte. Os cientistas ou constroem bunkers ou vão mudar em condomínios fechados, se protegendo da população pobre, com muros extremamente elevados, etc. e tal. Enquanto a pessoa que trabalha na minha casa mora na beira de um rio, sem esgoto, sem nada. A casa dela pode ser inundada a qualquer momento. E é isso que a gente está suportando atualmente. Mas está chegando no limite. O cenário que ele precisa construir é aquele que me dê 95% de chance de ficar abaixo do inimigo. Sabe qual é o problema? É que já era. Não tem nada que se possa fazer para chegar nesse nível de segurança. Já foi passado. Talvez já bastante mesmo. A não ser que a gente desligasse tudo. Tudo. Parece todos os aviões imediatamente tudo. Desliga todas as terminais, acabou. Fora isso, não tem. Quanto tempo a gente tem? Eu falei, olha, o avião já partiu lá faz muitos anos, a gente não tem mais tempo, acabou o tempo. O que nós estamos agora é diante de um sistema já que a gente preocupar onde que a gente vai enterrar esse planeta. Com todas as soluções aqui na mão, você não consegue chegar lá. O Trump acabou de ser reeleito nos Estados Unidos. We will drill, baby, drill. O Trump prometeu aumentar a exploração de petróleo. Empresas gigantes do mundo todo voltaram atrás sobre reduzir as emissões até 2030, como tinha sido combinado no Acordo de Paris. Também as grandes empresas de tecnologia. Afinal, a corrida pela superinteligência artificial emite muito carbono. Não há maneira de você enfrentar uma crise sem angústia. O motor de saída da crise é ansiedade e angústia. A grande questão é o que nós vamos fazer para sair dessa crise de ansiedade, para lidar com essa urgência de mudança e como que a gente vai lutar contra os grandes conglomerados, as grandes indústrias de petróleo que fazem lobby nessas COPs para que nada aconteça. Isso pode parecer impossível, mas pode ser exatamente o que a humanidade precisa. Afinal, como a gente está diante de um ponto que não tem retorno, não resta muita alternativa se a gente quiser sobreviver. E apesar de pequena, ainda há uma chance para que os efeitos das mudanças no clima sejam menos devastadores se a gente agir rápido. Tem uma notícia muito boa que vem vindo aí, que vai ser o próximo artigo que a gente vai publicar. O trabalho da Luciana é monitorar emissão e absorção de carbono da Amazônia. E aí, nos dados dos últimos anos, a gente viu tanto das medidas como depois de calcular as emissões, que a Amazônia foi praticamente neutra. E na hora que você tira as emissões de queimada, a Amazônia foi um enorme absorvedor de carbono. E isso nos enche de esperança, porque isso quer dizer o seguinte: se é a ação humana que transformou a Amazônia numa fonte de carbono, basta parar. Basta parar e a Amazônia volta a ser um enorme absorvedor de carbono na atmosfera. Nós estamos, cientistas brasileiros, concluindo agora em fevereiro, março, um estudo mostrando que o Brasil pode zerar suas emissões até 2040. Já chegou ano passado. 2050. Com isso, se todos os países zerarem as emissões em 2040, mesmo que a gente tenha atingido 1,5 graus agora, se a gente zerar até 2040, a temperatura não passará de 2 graus. Ela vai subir, pode atingir 1,7, 1,8 graus. Se zerarmos as emissões até 2040, isso passa a ser um gigantesco desafio. Tenho certeza que a COP30 passa a ser a mais importante das 30 COPs, que todos os países, infelizmente com os Estados Unidos fora, terá que se comprometer a acelerar muito a redução e zerar as emissões muito antes de 2050. Os próximos anos vão ser quentes e decisivos. Enquanto a COP do Brasil não começa, se você puder pintar o telhado da sua casa de branco, vai absorver menos calor. E plantar mais árvores no seu bairro vai também ajudar a resfriar as coisas por aí. Eu não me considero uma pessoa esperançosa, mas eu tampouco sou uma pessoa derrotista. Isso, na verdade, é outra coisa também. Tem uma voz interior aqui que, na hora que você
cair no garotismo, na hora que você desistir, Alexandre, você vai estar se juntando, em termos práticos, aquele povo que tu mais odeia, que são os negacionistas. Os negacionistas não fazem nada porque eles dizem que não existe problema, então não há nada o que fazer. Se eu for para não há nada mais que se possa fazer, na prática eu vou estar igual. E não. Essa companhia eu recuso. Vamos pro intervalo. Em breve a gente volta. Então, galera, vocês estão todos com folhas aí. Pode virar? Pode virar. E aí, qual é a dinâmica? Então, a gente já adquiriu um certo conhecimento aí do módulo do ODS e agora algumas informações de mudança climática. Então, vocês têm uma folha em branco onde vocês vão escrever uma carta. Essa carta pode ser para algum familiar ou algum amigo, alguém que vocês gostam. E aí, essa carta precisa ter essas 3 coisas aqui, ó. Uma ou mais informações que vocês acharam muito relevante, que vocês aprenderam no curso, que vocês gostariam que essa pessoa soubesse, que está lendo a carta. E aí, um conselho, porque se você vem com uma informação, você vem com um conselho também, tipo, sobre saneamento. Então, eu vou te dar um conselho sobre aquela questão e depois o porquê que você escolheu aquela pessoa. Então... Não, você vai entregar essa carta para a pessoa que você escreveu. É uma carta.